Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou Vivian Zilberman e hoje vamos conversar com um cineasta que tem uma experiência bastante diversa no audiovisual. Ele é um dos autores do documentário Rhapsody Armênia, que estreou no Brasil em 2013 e teve uma carreira bem-sucedida. Olá, Gary Ganian. Obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. O Gary é americano, nasceu em Los Angeles, na Califórnia, e começou a estudar comunicação por lá. Mas veio para o Brasil e concluiu o curso em 2010. Gary, o que te trouxe no Brasil? Quais são suas ligações com o Brasil? Então, eu sou filho de brasileiro, meu pai é brasileiro, e na época que eu nasci, ele estava trabalhando nos Estados Unidos, por isso eu nasci lá. E quando eu ainda era criança, ele voltou para o Brasil, a gente voltou para cá, e eu sou brasileiro também, tenho dupla cidadania, e fui criado aqui praticamente depois dessa chamada primeira infância, vamos dizer assim. Fui criado no Brasil e voltei para os Estados Unidos só na época da faculdade para estudar comunicação, mas eu concluí meus estudos aqui. Entendi. Você estudou comunicação social, né? Você iniciou lá nos Estados Unidos, atuou em agências de publicidades e produtoras, e que deve ter te proporcionado essas experiências. E foi aí que te trouxe essa paixão para o audiovisual? Na verdade, a minha paixão, digamos, pelo audiovisual começou antes. A minha intenção, a princípio, quando eu ainda era adolescente, já era cursar uma faculdade de cinema, na verdade. Quando eu era mais novo, eu já gostava com aquelas câmeras mini DV, assim, de fazer algumas coisas, já fazia com os meus amigos, era o que a gente tinha na época, e eu sempre gostei. Mas eu acabei indo para uma área onde eu achava que seria algo mais abrangente, já que, vamos dizer, eu não fui muito estimulado a seguir, a princípio, a carreira de cineasta. E eu acabei indo para comunicação, onde também tinha algo de audiovisual, mas, obviamente, não era o foco. Depois, eu passei a trabalhar em agência de publicidade e produtora de cinema. Aí eu comecei a entrar mais, de fato, digamos, no mercado, a entender melhor a dinâmica de trabalho dentro de uma produtora. E assim eu fui começando, vamos dizer, a fazer isso profissionalmente. Isso foi aí que foi te levando para esse universo, né? Queria que você me falasse um pouco que, em 2011, você iniciou uma produção de um longa-metragem com outros cineastas, né? O Rhapsody Armênia. Como surgiu a ideia desse filme? Então, em 2007, eu fui pela primeira vez para a Armênia, da onde eu tenho origens, né? Meus avós são de lá. E teve um encontro de esportes lá, com jovens de origem armênia do mundo inteiro. Aí eu fui para lá para jogar futebol e eu não sei se é porque falavam muito de lá para mim a minha vida inteira, se eu sinto que minhas raízes são lá, mas eu senti um vínculo com aquele lugar, assim, com um sentimento de que lá são minhas origens e tal. E quando eu voltei para cá, eu falei disso com uma amiga minha, que se chama Cassiana, com quem eu fiz o filme também. E anos depois, ela também foi para lá, apesar de que ela não tinha muito essa vontade, mas quando ela foi, ela disse que sentiu algo parecido. E aí, por ela trabalhar num jornal na época e ter feito uma matéria, ela ganhou um certo apoio na comunidade, vamos dizer assim, e estavam dispostos a financiar algum projeto que ela tivesse.
E aí ela me chamou para fazer esse projeto e a gente foi para lá em 2011 e filmamos de tudo, assim. A gente obviamente já tinha uma ideia do que a gente queria, mas não estava bem definido. Quando a gente voltou, a gente envolveu um primo meu de segundo grau, que é cineasta também, o César. E aí a gente conseguiu, através dele, realmente dar uma forma para aquele material todo que a gente tinha captado. E acabou sendo um trabalho a 6 mãos, vamos dizer assim, né? Foi dirigido por nós 3, assim. Que legal, muito legal. E eu queria que você falasse da linguagem do filme, né? Que é uma linguagem diferente, assim. Ele traz uma mistura de histórias engraçadas, comoventes, românticas. E ele não se prende a um roteiro, né? Ele tem como fio condutor a música, uma música. E um personagem principal. Me fala um pouco disso, assim, por que essa linguagem, o que é essa linguagem? Conta pra gente um pouco. Ele tem características de um road movie, né? Que é o que foi feito lá. A gente muitas vezes pegava o carro e ia para algum lugar sem muita definição, assim, de quem a gente ia encontrar, para onde a gente estava indo. Muitos dos entrevistados e dos personagens apareceram na hora, assim, enquanto a gente estava lá. Não tinha entrevista marcada, não tinha uma pesquisa anterior, foi tudo muito orgânico, assim. E teve essa característica. Foi um registro muito pessoal do que a gente viveu ali, entendeu? Teve essa característica da espontaneidade, assim. Agora, essa característica da música e até do nome ser Rapsódia, justamente por ser uma música composta de diferentes tons, né, diferentes ritmos, mas que se tecem e formam uma só obra, foi devido à profundidade e à extensão que tem a música de lá, né? Você tem desde música clássica, erudita, música folclórica, músicas contemporâneas com diversos instrumentos típicos da região, rock, enfim, tudo foi pesquisado e incorporado e acabou virando a característica, como você disse, o fio condutor do filme como um todo. Ele é um filme muito musical mesmo. Que legal, que legal. Foi bem, como você diz, é bem orgânico, né? Porque a música, ela, às vezes, ela vai te levando a sensações, a experiências completamente diferentes. Eu imagino, pelo que você está falando, que deve ter sido nessa linha, né, a produção do filme, né? Sim, sim, teve bastante disso. A gente foi muito guiado, como eu te falei, pelas coisas que aconteciam na hora. Às vezes a gente estava na rua para fazer alguma coisa ou para fazer imagens genéricas, vamos dizer assim, e aí aparecia um homem passando e a gente já abordava ele na hora e falava, você pode dar um depoimento para a gente? E ele acabou entrando, enfim, vários foram. E virava um personagem incrível. Um personagem, né? E as coisas acontecem, às vezes, espontaneamente ali na hora, né? Com certeza, rolou muito disso. Agora, me fala uma coisa. A Armênia é um país que já fez parte da antiga União Soviética. Né? E tem uma história de conflitos. Sim. Como extrair beleza de um lugar de história milenar, mas com gente que é tão sofrida como o povo armênio? A gente, vindo de fora, eu tenho a impressão que o que nos foi passado muito essa história do genocídio que aconteceu, né, no começo do século XX, por parte do Império Otomano com os armênios que viviam lá. E quando você chega lá, você percebe que não é... Eles parecem não ter tanta ênfase nisso, eles parecem não colocar tanta atenção nisso,
do que a gente que é da chamada diáspora coloca, né? E como aparece no filme, não é só isso que aconteceu. Teve outras tragédias, teve um terremoto enorme, enfim, várias coisas podemos encontrar de tristes mesmo. Mas, apesar disso, a gente quis mostrar um contrapeso a isso, onde se tem muita beleza, se tem muita alegria. A gente ficou muito surpreso com o quanto a gente era recebido com muito carinho pelas pessoas que não conheciam a gente nem, assim, que nem eu te falei, muita gente, a gente bateu na porta e falou: oi, estamos aqui fazendo um documentário, viemos do Brasil, tal. As pessoas ficavam super felizes. Receptivas. E nos abriam a porta, colocavam uma mesa para a gente. Era muito algo muito afetivo, vamos dizer assim, né? Então a gente conseguiu registrar isso também e acho que ficou de certa maneira equilibrado isso ao longo do filme. Tem momentos mais engraçados, tem momentos mais tristes, tem momentos alegres, né? Tem o casamento, tem variações, né, no tom e que refletem também como é o país, né? Ele não é um país marcado só por isso. Apesar de ter essa cicatriz, vamos dizer assim, ele é muito mais do que só. Não, sem dúvida, isso, né? sem dúvida. E principalmente quando eu acho que você vai sem roteiro, né? Você vai as coisas vão acontecendo conforme vão aparecendo, né? Então, justamente tem essas nuances, né? Da alegria, da tristeza. Você vai pegando situações, né? Que fogem de roteiro. Gary, a gente recebe algumas perguntas aqui de professores, de alunos que estão nos assistindo. E a professora Célia está fazendo uma pergunta muito boa aqui nesse momento. Assim, ela pergunta: você considera prejudicado com a ministra da Cultura? Se eu me considero prejudicado? Olha, diretamente, no momento, eu diria que não. Mas eu acho que não estamos bem servidos nesse quesito, infelizmente. Mas acho que vai passar, né? Tem que passar, né? A gente vai dando um jeito, né? Alguma hora vai ter que passar. Mas uma coisa que eu acho importante mencionar é que investir na cultura é algo bom para todos, na minha opinião. Até porque agora mesmo é um ótimo exemplo onde a gente pode ver o quanto a cultura é o que está segurando as pontas, vamos dizer assim, para as pessoas que não estão podendo sair de casa, que estão, sabe, consumindo cultura, às vezes até para manter a sanidade. E é isso. A cultura brasileira é muito rica e deve ser apoiada, na minha opinião. E, infelizmente, querer, vamos dizer assim, evangelizar a produção cultural do Brasil, eu acho muito sectário, sabe? Eu acho que tem que ter uma abertura para que todos possam ter voz e ter a possibilidade de produzir cultura no Brasil. Sem dúvida. Bem, a expressão por meio do audiovisual se tornou algo muito acessível, né? Hoje os equipamentos estão mais leves, mais baratos, e muita gente começa a fazer curta até por celular, né? E que saem curtas incríveis, inclusive. Sim. Como você vê essa democratização dos meios de produção? Assim, o que você acha? Você acha que esse acesso ampliado pode trazer benefícios? O que você acha? Assim, Eu acho ótimo, sinceramente. Eu acho que
quanto mais pessoas puderem produzir, mais, como você falou, democrático é. As pessoas não ficam dependendo de equipamentos caros, processos caros. Elas podem, hoje em dia, sozinho você pode fazer um filme com um celular, até editar no próprio celular você pode editar, quer dizer, as coisas ficaram muito mais possíveis para todos. Isso também nos leva à questão da distribuição, né, das mídias. Hoje você tem muito mais meios por onde você pode ver as produções audiovisuais. Então, você provavelmente hoje em dia não vai ter alguma produção que, como era antigamente, você tinha, sei lá, meia dúzia de filmes que iam para o cinema e era só aquilo que as pessoas tinham acesso praticamente. Hoje em dia você tem inúmeros meios e não existe só um tipo de produto sendo consumido, vamos dizer assim. Existem muito mais nichos, né? Então você tem as pessoas que se interessam por um certo tipo de filme, uma certa temática, uma certa linguagem, e elas conseguem consumir o que essa pessoa que produziu o filme com o celular dela fez, sem depender de um grande distribuidor ou de um grande meio de veiculação de mídia, né? Então, eu acho isso ótimo. Assim, as pessoas estão podendo produzir por elas e para elas, né? Vamos dizer, para os semelhantes, né? Isso permite que muitos jovens possam buscar uma carreira na área, né? Eu acho que sim, porque sem produzir nada é difícil você conseguir se desenvolver e ter algo para mostrar. E se você só vai conseguir produzir uma vez que você tiver acesso a grandes orçamentos, acaba limitando demais, né? Fica muito difícil abrir o número de que eu posso falar? Players. Não, e se torna mais acessível, né? Assim, tipo, quando você pensa em cinema, é tudo muito megalomaníaco, né? Tudo muito grande, tudo muito inacessível mesmo, né? E quando essas novas mídias começam a aparecer, esses novos formatos, aproxima muito, né? O que acho que democratiza, e eu acho que é o legal, né? Assim, se torna universal o negócio, né? Com certeza. Inclusive, uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, você tem festivais de cinema feitos visando essas novas produções que estão sendo feitas. Então, você tem festivais feitos para passarem filmes de ultra baixo orçamento, zero orçamento, vários filmes feitos com celular mesmo, estão participando de festivais até renomados, assim, porque se você tem uma boa história, né, se você conseguiu contar uma história bem, fazer um bom filme, independente de ter sido filmado com um celular ou com uma câmera de $50 mil, isso que, assim, isso importa mais, né, do que o valor do equipamento ou o que for. Com certeza. Bem, atualmente você está trabalhando no novo longa, né? O We Are Our Mountains. O que é esse filme? Conta para a gente um pouquinho dele, como que você tem feito, nesse momento também, principalmente, né? Qual que é o momento do filme? Esse filme ele foi feito numa região chamada Nagorno-Karabakh, que historicamente também pertence à Armênia. Eu filmei ele em 2014, pouco depois da estreia do Rhapsody Armênio. Eu ainda estava nessa busca, vamos dizer assim, né, querendo produzir coisas relacionadas à terra dos meus ancestrais, vamos dizer assim. E eu fui para lá em 2014, ficamos uns 40 dias filmando, já, obviamente, muito mais safo, já sabia melhor o que eu queria, né, um pouco melhor o meu estilo, como
Já confortável, levar, né? Nessa... como levar a produção, as entrevistas e tal. E quando eu voltei, eu não quis fazer ele 100% independente, eu quis tentar fazer uma coisa com uma produtora de cinema. E aí, através dela, a gente conseguiu aprovar um orçamento e estamos captando, através do PROAC, que é um programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, a verba para conseguir finalizar o filme. As coisas acabaram demorando por causa disso, né? Já faz 6 anos que eu filmei, mas foi um caminho que eu optei por tomar e as coisas acabam demorando. Mas quando a gente tiver essa verba, a gente vai finalizar o filme e, enfim, colocar ele no mundo. Uma hora isso vai chegar, né? Assim, a gente está num momento complicado, mas eu acho que tudo tende a entrar nos eixos. Alguma hora acaba saindo. E aí eu vou entrar até nessa pergunta, assim, que nesse tempo de pandemia os projetos dos filmes também precisam ficar um pouco suspensos, né? Assim, fica num momento de espera, né? A gente não sabe muito quais são qual é o nosso futuro próximo, né? A gente tem uma limitação um pouco aí da nossa ação, né? Como que vocês pensam assim nesse momento? Assim, limita essa criatividade, limita as possibilidades ou não, ou vai indo por uma paralela? Eu pessoalmente estou achando que tem um lado bom. Eu tinha inclusive coisas que estavam marcadas para serem feitas nesses meses. Eu tenho uns clipes que eu estou fazendo com um amigo meu que está lançando um álbum, e aí eu estou fazendo os clipes para eles. A gente conseguiu fazer 3, a gente ia fazer um para cada música. E agora interrompeu tudo, e, enfim. Tinha um curta também que a gente ia fazer agora, que eu fui chamado para fazer, ia ser filmado no fim de semana do dia 16 agora. Nossa. Também agora teve que esperar um pouquinho, vai ter que esperar um pouquinho. Então, claro, essas coisas são chatas, são frustrantes, mas, por outro lado, eu estou aproveitando esse tempo extra para estudar coisas que eu sempre ficava falando, eu não tenho tempo, quando eu tiver tempo. Agora eu estou com esse tempo e tentando aproveitar ele. E também acho que tem gente conseguindo produzir coisas com novos formatos de produção. Então, eles juntam, assim, tem gente dirigindo à distância, tem gente fazendo toda a produção à distância, pedindo para as pessoas se filmarem e mandarem esse material, e aí é editado. Quer dizer, aproveitando as possibilidades que a gente tem hoje em dia de conseguir filmar muito facilmente, de conseguir mandar o material por um link, para uma nuvem, ou o que for. Então, tem gente conseguindo produzir mesmo nessas circunstâncias. Claro que fica difícil você sair para a rua com uma equipe e filmar, mas tem gente encontrando maneiras e aproveitando também para, além de estudar, fazer uma pré-produção para alguma coisa ser produzida no futuro, né? Você pode desenvolver roteiros, você pode saindo um pouco da parte prática, indo mais para a técnica mesmo, né? Assim, fica mais dentro de estúdio, de repente, ou escrevendo. Fazer a parte do planejamento, sim, né? Que também é uma parte muito importante durante todo esse processo de... Muito importante, muito importante. Porque às vezes as pessoas falam, eu acho que tem que sair só filmando. Não é bem isso. Isso é uma parte... Eu já fiz esse tipo de produção onde eu só saía filmando e... pelo que eu já tive, assim, pelas minhas experiências, eu diria que os melhores resultados vieram quando eu fiz o máximo possível de pré-produção, pensei exatamente em tudo que ia acontecer, plano a plano, sabe? A chamada decupagem, escolher cada plano, primeiro esse, depois esse, acertar tudo com o diretor de fotografia, enfim... Para mim, é o que funciona melhor. Dá mais trabalho,
mas na pós-produção dá muito menos trabalho. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, pensando Sim. como que vai... Não ficam buracos, porque você já pensou em tudo de antemão. Então, esse tempo que a gente está tendo, eu acho que é bem válido. Bem assim. interessante, né? Bom, até aproveitando que você falou que esse tempo é importante até para você estudar, para você aprimorar. Qual a importância do estudo, assim, de fazer cursos, agora muitos em EAD, né? Porque estão incríveis os cursos que estão aparecendo em EAD. E você que tem já uma experiência no audiovisual, eu acho que as pessoas, sim, você procura estudar sempre, você procura estar fazendo, se atualizando, se reciclando. Eu procuro estudar sempre que possível. Já fiz cursos de diferentes áreas do audiovisual, de edição, direção de fotografia, apesar de eu, pessoalmente, focar mais em direção, mas é importante. Mas, como eu te falei, muitas vezes meus estudos eu ficava deixando para quando eu tivesse tempo. Então, agora eu tenho tempo e a gente tem muita informação na internet. Muita informação. Muitos tutoriais, muito conteúdo. Livros. Tipo, a gente tem tudo. Então, dá para aprender muito. Apesar de que eu acho imprescindível você ter alguém que já trilhou esse caminho que você quer trilhar para te orientar. Acho que vai te evitar de se perder e de cometer muitos erros que você provavelmente não cometeria por causa que você provavelmente cometeria por não ter alguém te falando, olha, vai por ali, vai por ali. Mas, além disso tudo, tem a questão da prática que eu te falei. Se não tiver colocando em prática isso, também são mundos à parte. Assim. Não adianta. Então, tem que ter os dois simultâneos, né, também. Mas essa é a vantagem de ter, como você falou, a democratização ao acesso, né? Sim. Você pode colocar em prática até nesse período que a gente está, se você quiser. Se você tem um celular, você já pode colocar em prática qualquer coisa que você aprende. É só talvez não querer algo muito complexo que envolve grandes produções, grandes efeitos especiais, talvez. Para começar pequenininho, né? Com uma historinha menor, um desejo menor, e aí vai aumentando. Isso é muito bom. Gary, a gente está recebendo várias perguntas. O pessoal está gostando aqui da nossa conversa. O professor Silva está perguntando quais principais dificuldades em fazer um documentário. Olha, eu acho que as principais dificuldades são você não tem tanto controle das coisas, né? Você começa muitas vezes com uma intenção, mas às vezes não é aquilo que aparece uma vez que você começa a produzir. Então, obviamente, numa ficção, as pessoas estão lá falando o que você sabe que elas vão falar, quer que elas falem, e está tudo muito mais controlado. Quando você está produzindo um documentário, pode chegar no final dele e você ter que falar algo diferente do que você inicialmente pensou que ia falar. Claro que sempre dá para, né, usar edição e levar as coisas para um lado que você quer, se você quer. Mas se você está levando as coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mosca na parede, que eles chamam, né, onde você está mais registrando as coisas, entre aspas, como elas são, aí é um pouco a beleza do documentário, mas é um pouco a dificuldade também. Você tem muito menos controle. Sim, é isso, né? Eu não ter o roteiro e meio que esperando as coisas acontecerem, né? Assim, as coisas vão acontecendo e às vezes não é aquilo que você imaginava que fosse acontecer e você tem que se adaptar a isso, né? Exatamente. Tem a professora Rita também, que ela está fazendo uma pergunta que é o seguinte: fazer um filme sem roteiro, as emoções são mais intensas? É justamente isso que a gente estava conversando, né? Eu acho que
A questão da emoção é bem subjetiva, vamos dizer assim. Eu acho que, nossa, tem casos onde eu já vi diretores num filme de ficção chorando no set, assim, por estarem emocionados também com o que estava acontecendo ali, numa cena que eles já estavam familiarizados, que eles sabiam exatamente o que ia acontecer, mas por alguma razão se emocionaram, acho que de estar realizando aquilo, né, de ver alguma beleza no que estava acontecendo. E eu acho que as emoções que podem acontecer num filme sem roteiro são um pouco diferentes. Às vezes você pode ficar um pouco mais surpreso, você pode ser surpreendido ou às vezes você pode ficar um pouco mais desesperado dependendo do que acontecer. Eu acho que tem suas características peculiares essa coisa de sair filmando, de sair fazendo. Cada produção é uma experiência única também. Tem emoções que podem vir da onde a gente menos espera também. Manifestada onde você nem imagina, né? Com certeza. Você falou que você estava fazendo alguns outros projetos que não só de cinema, né? Que não só curta e longa, que você também tem experiência em clipes e não sei se de repente em filmes publicitários também ou não. Já fiz Já. também. É muito diferente esse universo, assim, tipo fazer um clipe, o que diverge tanto um clipe de um curta. Um longa, eu imagino que deva ser mais complexo, né? Até por motivos óbvios da grandiosidade de um longa-metragem. Mas, assim, qual é a diferença, a principal diferença assim, de você fazer um clipe, de você fazer um curta, um filme publicitário? Acho que o que muda é um pouco a intenção de cada um. Algumas características em termos de orçamento, geralmente isso muda, mas o processo em si é muito semelhante em todos eles, especialmente para algo com roteiro, vamos dizer assim. Se você tem um roteiro para um filme publicitário, ou um roteiro para um clipe, ou um roteiro para um curta, o que você vai fazer no fim das contas é planejar a produção daquilo e executar, e não tem muita diferença no processo. É um processo bem semelhante para todos eles. O que muda muitas vezes é a sua relação com cada uma dessas produções, né? Eu acho que, obviamente, o ideal é que você se envolva, que você se preocupe com aquilo, que você queira fazer o melhor possível. Mas não dá para dizer que você fazer uma publicidade que chegou, você vai lá, produz, entrega e é usada para, enfim, tentar melhorar a marca ou melhorar as vendas ou o que for. Eu acho difícil você dizer que você tem o mesmo envolvimento com aquilo do que você tem com um filme que você mesmo escreveu, que é super pessoal, que, sabe, você está colocando suas vísceras para fora ali. Eu acho difícil você falar que é igual, sabe? Então, acho que, como eu falei, o processo é muito semelhante, mas o sentimento é bem diferente. É diferente, assim, né? E as mídias também são diferentes, as né? mídias, o público que vai estar assistindo a própria os tempos são muito diferentes, né? Geralmente você demora para conseguir tirar do papel um filme autoral, porque tem todo um processo de captação de recursos. Se for um longa, então, você precisa de muito mais verba. A publicidade já chega o pacote completo, o pacote né? Já chega um ali, roteiro, né? ou você mesmo desenvolve o roteiro, mas tem a verba, geralmente é pouco tempo depois, você vai lá, produz, entrega. Para o processo criativo é muito diferente? O processo criativo, como eu te falei, eu acho bem parecido. Assim, já teve publicidade onde eu desenvolvi roteiro, então é muito parecido com o que eu faço
em curtas, ou às vezes nesses clipes, por exemplo, que eu te mencionei, eu desenvolvia com o artista os roteiros, às vezes ele já tinha a ideia pronta, a gente só organizava, ajustava e tal. E acho que é bem parecido nesses casos. Claro que num filme autoral é tudo mais, né, pessoal e vem de você, e você tem a ideia, você vai atrás de fazer acontecer, né? Mas em termos de processo criativo, eu vejo como bem semelhantes. Assim. Bem parecidos, tá. Nesse momento pós-pandemia, você acha que as tendências temáticas vão ser tratadas de formas diferentes, assim? Eu acho que sim. Eu acho que uma característica em geral da produção cultural, artística, é refletir os tempos atuais. Então, ou serve como um espelho dos tempos atuais, ou serve como uma reflexão sobre os tempos atuais, ou às vezes uma contrapartida, um contrapeso aos tempos atuais. Muitas vezes, quando uma situação é dramática, pode ter aquela obra que traz uma visão ideal daquilo, ou uma visão que gera uma opção diferente de como lidar com aquilo. E tem outras que vão justamente tentar escancarar aquilo que está acontecendo. Então, sempre afeta a produção. Aquele negócio da arte imita a vida. Às vezes a vida imita a arte. A gente, acho que um pouco antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando justamente isso, né? Que está parecendo um filme, que a gente vive um grande filme hollywoodiano, né? Assim, aqueles mais trágicos, né? De pandemia e tal, porque... E a gente, justamente, falando que assim, as possibilidades de depois retratarem esse momento vão ser muito grandes, né? Com certeza vai inspirar muita gente. Assim como a gente consegue ver uma linha que se segue de acordo com os tempos, assim, tem épocas. Isso afeta não só a temática, mas afeta até opções de fotografia. Às vezes, quando se quer transmitir algo mais leve, se usa uma fotografia com mais luz, se usa uma fotografia menos contrastada. E, por exemplo, depois dos atentados de 11 de setembro, houve... não foi uma coisa anunciada, mas se pôde perceber que a fotografia dos filmes ficou mais contrastada, mais escura. Muitos filmes do pós-guerra, pós-segunda guerra, tipo, têm características ou de enfatizar o quanto a guerra é nociva, o quanto a guerra deixa consequências terríveis para todos, ou ele traz ele tenta trazer um sentimento de ânimo para as pessoas seguirem em frente e esquecerem também essas tragédias. Sem dúvida. Bem, que conselhos, dicas, encaminhamentos você sugere para quem sonha em começar nesse mercado audiovisual? No cinema, ou mesmo quem nunca teve experiência na área, que gostaria de estar tendo essa primeira experiência, que dicas são essas? Eu acho que, primeiro, experimentar, sem grandes pretensões, sem querer definir logo se você tem vontade de ser um diretor de fotografia, ou produtor, ou diretor, ou o que for. Acho que é bom experimentar,
aproveitar as possibilidades que se tem hoje em dia de produzir muito facilmente e experimentar, tentar encontrar um pouco sua voz e produzindo e vendo o que você acha legal, o que você acha que funciona, ver muitas referências, ver muitos filmes antigos, recentes, assistir o que os outros fizeram e pesquisar também, como eu disse, tem inúmeros tutoriais, inúmeras aulas online, textos, tem de tudo. Então tem muita informação e tentar encontrar alguém que possa te orientar, assim, tentar encontrar alguém que você diga, poxa, se esse cara me orientar, eu estou bem. Assim, ele com certeza pode me levar ou me aproximar da onde eu quero chegar. Então, acho que se você tiver uma soma dessas, de todos esses pontos, acho que as coisas ficam bem encaminhadas, ao meu ver. E com o tempo você vai ver se é isso que você quer, direção de fotografia, seja lá o que for, edição, som, enfim, tem várias áreas. Ou se você nem quer saber de audiovisual também, às vezes, Não é depois nada de disso que tentar, você aí quer. você, sei lá, quer ser jornalista, quer ser outra coisa, não sei. Aí o tempo diz também, a experiência vai te dizer, né? Sem dúvida. Você ganhou prêmios com o Rhapsody Armênia, né? Isso você acha assim, esse sucesso que o filme te trouxe, ele facilita o seu percurso daqui para frente, assim, esse próximo filme que você vai fazer? Você acha que ele traz benefícios para você como profissional? Benefícios que eu digo, lógico, evidente, que ganhar prêmios é um reconhecimento do seu trabalho e isso dá uma satisfação, sem dúvida nenhuma. Não estou questionando isso. Estou falando no sentido de, tipo, te traz facilidades para trabalhar? Olha, é muito difícil medir isso, porque, sendo bem sincero, eu não consigo lembrar de nenhum momento onde claramente um prêmio ou o fato do filme ter ficado em cartaz no circuito comercial, ou nada disso. Eu não me lembro de nenhum momento onde isso me trouxe algum chamado, algum convite, alguma facilidade em termos de financiamento de algum projeto meu, nem nada. Mas tem aquelas coisas que às vezes acontecem e a gente não se dá conta também. Talvez eu fui beneficiado e eu nem sei. Mas mesmo que seja só um entusiasmo que isso dá, né, para seguir em frente, talvez isso pode ser bem possível, que por eu ter acreditado, isso me ajudou a acreditar devido ao reconhecimento que teve. Pode ser que eu teria desistido em 2012 se fosse um fiasco, apesar de que a gente não tinha pretensão nenhuma. A gente ficou bem surpreso, na verdade, com o reconhecimento, os prêmios, o filme ficar em cartaz. Foram coisas que a gente nunca esperava, assim, e rolaram. Talvez isso eu poderia dizer que foi o que me ajudou, vai. Te estimulou até. Me estimulou a acreditar nisso e querer seguir em frente com algo que eu considero um privilégio, assim, né, poder trabalhar com o que eu quero, vamos dizer assim. Sim, porque assim, muitos acham que ser cineasta é muito glamouroso, né? Eu vou fazer um longa e já vai fazer sucesso. E, nossa, e não é bem assim, né? Tapete vermelho, chegar no Oscar. E não é bem assim, né? Não, tipo, não. O caminho é duro. Não é nada assim. Conseguir recursos é muito difícil, enfim, né? É tudo muito diferente do que às vezes muitos podem achar esse glamour todo. Mas também tem ali muitos, como que eu posso dizer assim?
tem muitos percursos gostosos de serem vividos mesmo nesses momentos que não são glamurosos, né? Eu acho que vale da experiência, acho que vale da gente e descobrir a descoberta mesmo, né, de temas que você nunca imaginou que de repente você se apaixona, ou de ir por um lado que você fala, putz, é aquilo que eu quero fazer. Quando você começa a fazer, você fala, não, descobri que aquele outro é muito mais interessante na minha cara, tal. Sim, eu acho que você... Com certeza. É todo é uma jornada, vamos dizer assim, e é super interessante. Eu acho que não é, obviamente, esse glamour que algumas pessoas pensam que é. Requer muito trabalho e muitas vezes você vai se frustrar, você vai querer fazer alguma coisa, você não vai conseguir, porque o audiovisual, especialmente quando você começa a fazer as coisas visando uma produção um pouco mais complexa, envolve outras pessoas, envolve verba, envolve coisas que podem ser super difíceis de você conseguir. E a gente tem que se lembrar também que tem um fator que é a sua obra é um produto. Então, produtos implicam em consumo, implicam em mercado, implicam em coisas que muitas vezes não vão atrair investimentos ou patrocínios ou o que for. Tem gente que pode achar que não é interessante a história da sua infância. E aí você fala, poxa, mas isso é tão importante para mim, mas se as pessoas não querem saber, ou se você não tem um ator famoso que vai participar, enfim, tudo isso dificulta, entende? E é muitas vezes frustrante e difícil. Como eu te falei, eu filmei em 2014 e em 2020 eu ainda estou lutando para tirar o filme da gaveta, sabe? Então, é difícil, não acho que seja glamuroso. Também acho que uma vez que até se chega nesse nível de tapete vermelho, eu não sei o quanto isso é de fato satisfatório. Eu não acho que... Claro que é ótimo você ser reconhecido, você receber prêmios, mas acho que quem está produzindo tem mais satisfação em produzir, em fazer, do que em qualquer glamour cheio de pessoas famosas. Eu acho que não é isso que satisfaz no fim das contas. Ah, com certeza, não mesmo. Né? Você deve ter assistido o filme A Promessa. Ah, sim, eu assisti. E que conta um pouco do genocídio dos turcos contra os armênios. Uhum. Quais pontos interessantes você levou ele um pouco para o Rapsódio, para esses outros? Quais são os pontos de destaque desse filme, assim, para você? Eu acho que faltava uma produção que retratasse esse tema numa escala como A Promessa, né? Com atores super famosos, uma produção enorme, hollywoodiana, e acho que isso é importante para ajudar a difundir essa história que mais de 100 anos depois ainda não foi solucionada, né? Não houve reconhecimento, ainda é uma causa, né? Ainda uma luta de grande parte da comunidade e da nação em si. Agora, isso é mencionado no Rapsódia Armênia, a questão do genocídio e tal. Obviamente não é um filme focado nisso, mas é citado. É muito difícil falar da história recente da Armênia sem que isso apareça em nenhum momento. Então, também houve registros feitos de protestos nesse novo filme que eu filmei lá em 2014. Também foram registrados protestos exigindo o reconhecimento, exigindo, enfim, pelo menos o reconhecimento. Mas é meio inevitável que isso apareça, sabe? Sem dúvida.
Bom, tá passando bem rápido o nosso bate-papo, a gente está chegando já quase no final. E eu não posso deixar de te perguntar, assim, como contar uma boa história? Aham. Criar um enredo interessante. Aham. E esse interesse, você procura primeiro, você pensa primeiro no que é interessante para você ou no que está acontecendo, o que pode ser interessante para quem vai assistir? Como é criar essa boa história? Eu acho que não tem uma só maneira, obviamente, mas pessoalmente o que eu tenho tentado fazer de uns tempos para cá, mais recentemente, é tentar encontrar algo que é importante para mim, que eu tenho alguma opinião sobre isso, ou até algum vínculo com isso de alguma maneira, mas que não tenha que ser pessoal. É importante a gente pensar em aspectos universais das histórias, porque uma boa história pode ser tocante, vamos dizer assim, para uma pessoa desde o Japão até os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, porque se você consegue falar algo com o qual alguém se identifica, mesmo que a aparência da pessoa seja diferente da sua, a experiência é algo que você pode se identificar. E, enfim, eu estou até estudando isso agora que você falou, estou estudando roteiro mais a fundo, arquétipos, coisas que nos ajudam a contar histórias são como ferramentas para te ajudar a contar melhor uma história. Mas, basicamente, eu acho que tudo que existe, na verdade, tem história. Então, você tem histórias que são mais curtas, que pode ser algo que acontece com você ao longo de um dia, ou pode ser a história da sua vida, ou a história da sua família. Então, enfim, tem diferentes tempos para tudo isso. Mas, basicamente, o que acontece, de uma maneira resumida, é que existe uma situação estabelecida. E alguma jornada tem que acontecer para que haja uma transformação. E mesmo que se volte para aquele lugar inicial, quem volta, volta de um jeito diferente. Volta Sim. transformado. Então, às vezes a gente vê isso em situações épicas, sei lá, Senhor dos Anéis, ou o que for, Star Wars. Mas isso pode acontecer de uma maneira muito mais simples também. É basicamente a jornada da transformação que acontece, como eu falei, às vezes em um dia, às vezes ao longo de décadas, enfim. Às vezes individualmente, às vezes coletivamente. Mas eu acho que o resumo da história é isso, é você ter alguém numa situação que tem um desejo. Para ela alcançar isso, ela passa por diferentes situações, às vezes cria aliados, às vezes tem inimigos, tem pessoas que estão e situações que estão impedindo ela de alcançar isso, mas é essa jornada que representa a história. Tem uma questão de desejo e uma questão de mudanças de emoção, de sentimento que acontecem ao longo dessa jornada. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Netflix está aí. Eu acho que ele abriu um universo, assim, as pessoas ficaram muito mais em contato com séries e documentários. Assim. Eu acho que foi bem propício, é muito legal, é uma mídia interessante para documentarista, né, que é mais seu caso. Assim. A gente já está quase no final aqui do nosso programa, mas eu não poderia deixar de falar um pouco dessa relação que é nova, uma relação muito interessante, essa mudança de comportamento para os espectadores, né, para o público que consome filmes, séries e são novas plataformas que eu acho que são ótimas para conseguir divulgar mais produções. E hoje em dia as pessoas estão com o hábito de assistir as coisas em série, o que é melhor para os próprios produtores também. Eles conseguem mais tempo, vamos dizer assim, com uma só produção. Né? Eles conseguem mais tempo de exposição, enfim.
Não sei se o tempo já acabou. Não, mas é isso. Bom, mas eu acho que é interessante. A gente adorou sua participação. Eu também, muito obrigado Foi por me chamar. muito legal, você compartilhou muitos conhecimentos. Eu acho que impulsionou muito para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigada, Gary. Obrigado. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.